sobre o máximo divisor comum. E antes da gente ver o máximo divisor comum, o MDC, a gente tem que aprender a achar o conjunto dos divisores de um número. E como é que a gente vai achar os divisores de um número? A gente vai ter que testar número por número para ver se o número que a gente quer achar o conjunto dos divisores vai ser divisível por cada número. Por exemplo, eu vou listar aqui de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para eu achar o conjunto dos divisores de 16, então, eu represento como D 16. Então, eu vou ter que testar, 16, ele é divisível por 1? Obviamente que é. E 16 dividido por 1 é o próprio 16. Eu coloco 16 aqui embaixo. 16 é divisível por 2? Também é, porque 16 é par. E 16 dividido por 2 dá 8. É, 16 é divisível por 3? Não. Então aí eu risco 3. Ele é divisível por 4? É. E 16 dividido por 4 é o próprio 4. Ele é divisível por 5? Não. Por 6 também não. Por 7 não. Por 8 é o 2, então a gente já tem aqui, A gente pode parar aqui, porque o resto ou não vai ser divisível ou a gente vai ter aqui. Então, quais vão ser os divisores de 16? O 1, o 2, o 4, o 8, e aí a gente vai voltando aqui para a gente achar os outros divisores, para a gente não precisar ir até o 16. 2 a gente já colocou, 4 também, 8 também, o 16 também é divisor de 16. Quando a gente achar o próprio número, aí a gente termina o conjunto. Então, cada um dos elementos desse conjunto é um divisor de 16. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar os divisores de 28. Então, eu listo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 28 é divisível por 1? É. E o resultado é o próprio 28. É divisível por 2? Também, porque é par. O resultado é 14. É divisível por 3? Não. É divisível por 4? Sim, é o 7. Tá vendo que chegou o 7 aqui? Então, eu não preciso pegar do 7 para cá, que eu já tenho aqui embaixo. Então, vou só até o 6. 28 é divisível por 5? Não. É divisível por 6? Também não. Então, quais são os divisores de 28? Vai ser 1, 2, 4. Aí eu pego voltando, 7, 14 e 28. Sempre termina com o próprio número. O conjunto dos divisores comuns entre dois ou mais números é o conjunto dos divisores que há em comum entre os conjuntos dos divisores de cada um desses números. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero
o conjunto dos divisores comuns entre 32 e 48. Aí eu escrevo desse jeito assim, ó. DC, divisores comuns entre 32 e 48. Então, o número 1 sempre vai ser um divisor em comum entre qualquer número. Então, vai sempre começar com 1. Aí vamos ver quais divisores há em comum entre o conjunto dos divisores de 32 e o conjunto dos divisores de 48. Então, 1, né? A gente tem o 2 também. Então, a gente vai ter o 4. Vai ter o 8. Vai ter o 16. E aí termina. Então, esse é o conjunto dos divisores em comuns entre 32 e 48. E se eu quiser o conjunto dos divisores comuns entre 32, 48 e 80? Então, divisores em comum entre 32, 48 e 80. Então, ó, sempre começa com 1. Então, vamos ver o que mais tem em comum, né? Então, 1 a gente já sabe o que é. Então, tem aqui, aqui e aqui. O 2. O 4. O 8. O 16. E aí não tem mais nenhum elemento em comum. Então, vai ser o mesmo conjunto do anterior. Vai ser 1, 2, 4, 8, 16 e pronto. O máximo divisor comum entre dois ou mais números é o maior dos divisores em comum entre esses números. Então, por exemplo, qual que é o máximo divisor comum, ou MDC, entre 32 e 48? É o maior dos divisores comuns do conjunto entre 32 e 48. No caso aqui é o 16. Então, o máximo divisor comum entre 32 e 48 é 16. O MDC entre 32 e 48 é 16. Então, ó, MDC entre 32 e 48 vai ser 16, que é o maior dos divisores em comum entre 32 e 48. Então, qual que é o máximo divisor comum entre 30, 45 e 75? Vai ser o maior dos divisores comuns entre 30, 45 e 75. Nesse caso aqui é o 15. Ó. Então, MDC entre 30, 45 e 75 vai ser 15. Existe uma maneira mais fácil de eu obter o MDC entre dois ou mais números do que eu ter que listar o conjunto de todos os divisores, depois achar o conjunto de todos os divisores comuns entre esses números e depois achar o MDC.
basta eu fazer uma fatoração conjunta. Só que a fatoração conjunta do MDC, ela é diferente da fatoração conjunta do MMC. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero o MDC entre 32 e 48. A diferença é o seguinte, que quando eu for testar os números que eu vou colocar aqui do outro lado, ó, então, 2, 3, 5, 7... Aqui, os dois números têm que ser divisíveis ao mesmo tempo pelo outro número. Então, tanto 32 quanto 48 precisa ser divisível por 2 para eu colocar o 2 aqui. Como os dois são divisíveis, aí eu posso colocar o 2. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. E 48 dividido por 2 vai dar 24. Aí os dois precisam continuar sendo divisíveis por 2 para eu colocar o 2 aqui do outro lado. E os dois continuam sendo divisíveis por 2. Então, eu coloco 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. 24 dividido por 2, 12. E os dois continuam sendo divisíveis por 2. Tá? Aí eu coloco mais uma vez o 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. E 12 dividido por 2 dá 6. Continuam sendo divisíveis por 2. E 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, só o 2 continua sendo divisível por 2. Só que isso não é o suficiente. Todos eles têm que continuar sendo divisíveis por 2. Então, como a gente não tem, aí a gente vai ver. Continuam sendo divisíveis os 2 por 3? Obviamente que não, porque o 2 só vai ser divisível por 2. Então, já termina aqui. Ó. Como não tem como eu prosseguir, aí a gente finaliza o processo e quando eu multiplicar esses fatores, eu vou obter o MDC entre 32 e 48. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Então, o MDC entre 32 e 48 vai ser 16, como a gente tinha visto anteriormente. Vamos ver um exemplo com 3 números agora. Então, ó, lembra que os 3 têm que ser divisíveis pelo número aqui ao mesmo tempo. Começando pelo 2. Ó, o 30 é divisível por 2, só que o 45 já não é. Então, a gente não vai colocar o 2 aqui do outro lado. A gente vai passar pelo próximo número primo, que é o 3. Vamos ver se os 3 vão ser divisíveis por 3, né? 30 é divisível por 3. 45, 4 mais 5 dá 9. Então, é divisível por 3. 75, 7 mais 5 dá 12. 12, 1 mais 2 dá 3. Então, os 3 são divisíveis por 3. Então, aí sim, coloco 3 aqui do outro lado. 30 dividido por 3 vai dar 10. 45 dividido por 3 vai dar 15. E 75 dividido por 3 vai dar 25.
Agora, esses três números continuam sendo divisíveis por 3? Somente o 15, tá vendo? Então, a gente passa para o próximo número primo, que é o 5. Vamos ver se eles vão ser divisíveis por 5. Todos eles, ó. Final 0, 5 e 5. Então, os três são divisíveis por 5. Aí eu coloco o 5 aqui no outro lado, ó, no traço. 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 25 dividido por 5 vai dar 5. E eu não vou ter como prosseguir, porque o 2 só vai ser divisível por 2, e a gente já até passou o 2, então a gente finaliza aqui, ó. O MDC entre 30, 45 e 75 vai ser 3 vezes 5, que dá 15. Então, MDC entre 30, 45 e 75, 15. Como a gente tinha visto nos exemplos anteriores, né? O MDC entre um número e um de seus divisores é o próprio divisor. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber o MDC entre 8 e 24. Então, 8 e 24. 8 é um divisor de 24. Então, o MDC entre 8 e 24 vai ser o próprio 8. Então, aqui a lista dos primos. 2, 3, 5, 7. Vai dar para dividir por 2, os dois ao mesmo tempo, né? Então, 4. Deixa eu corrigir aqui. 4 e 12. Continua dando por 2, vai ficar 12 e 6. E continua dando por 2, que vai ficar 1 e 3. Não dá para continuar, até porque a gente chegou no 1. Toda vez que chegou no 1, não dá mais para continuar o MDC. Aí a gente vai multiplicar os fatores. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, de fato, o MDC entre 8 e 24 é o próprio 8. E quando a gente tem três números, por exemplo, vamos supor que a gente vai ter aqui o 15, o 45 e o 75. E eu quero achar o MDC entre eles. Aí a gente vai analisar o menor desses números, que é o 15. O 15, ele é um divisor de 45? É. Ele é um divisor de 75? Também. Então, o MDC entre 15, 45 e 75 vai ser o 15, porque ele é divisor de todos os números aqui. Obviamente, 15 é divisor dele mesmo. Então, vamos provar, né? Nenhum dos três dá para dividir por 2. Então, a gente vai pular o 2. A gente vai para o 3. O 3, todos eles são divisíveis. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 45 dividido por 3 vai dar 15. E 75 dividido por 3 vai dar 25. Agora, só o 15 é divisível por 3. Mas tem que ser os 3 ao mesmo tempo. Então, a gente vai passar para o próximo número, que é o 5. Aí vai colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Terminou porque a gente achou 1. Então, já é o suficiente para a gente terminar o nosso procedimento aqui. 3 vezes 5 dá 15. Então, de fato, o MDC entre 15, 45 e 75 é o próprio 15, que é o divisor de todos esses três. Quando o MDC entre dois números for igual a 1, a gente fala que esses dois números são primos entre si.
E existem algumas situações especiais em que a gente vai ter números primos entre si. Então, por exemplo, números consecutivos. Todo conjunto de dois números consecutivos são primos entre si. Então, por exemplo, 24 e 25 são primos entre si. O MDC entre 24 e 25 vai ser igual a 1, porque são consecutivos. Eles não vão ter nenhum divisor em comum além do 1. Outro exemplo, 8 e 9 são números primos entre si. Por quê? Porque são números consecutivos. Então, MDC entre 8 e 9 também vai ser igual a 1. Números primos são primos entre si também. Porque o número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, só tem como ser o 1, o MDC entre eles. Por exemplo, MDC entre 5 e 11. Tanto 5 quanto 11 eles são primos. Então, o MDC entre eles vai ser 1. Ou seja, 5 e 11 são primos entre si. Todos os números primos são primos entre si. Outro exemplo, MDC entre 13 e 17 também vai ser 1, porque tanto 13 quanto 17 são primos. E o MDC entre dois números primos é 1, então 13 e 17 é primos entre si, como qualquer número primo, qualquer conjunto de dois números primos são primos entre si. É importante ressaltar que existem outros casos de números primos entre si, que não necessariamente números consecutivos ou números primos. Por exemplo, vou apagar aqui para mostrar para vocês. O MDC entre 8 e 25 também vai ser igual a 1. Por quê? Porque na hora que eu for fazer a fatoração conjunta, o 8 só vai ser divisível pelo 2, né? Aqui. Desses números que estão aqui, o 8 só vai ser divisível pelo 2. E o 25 só vai ser divisível pelo 5. Então, o maior divisor comum entre esses dois números, 8 e 25, vai ser o próprio 1. Então, eles vão ser primos entre si. Um outro exemplo também, MDC entre 15 e 77. Vai ser 1 também. Porque o 15 só é divisível pelo 3 e pelo 5 da lista de números primos. O 77 só vai ser divisível pelo 7 e pelo 11. Então não vai ter nenhum divisor comum aqui. E aí o MDC entre eles vai ser 1. Ou seja, 15 e 77 vão ser primos entre si também. Existe uma propriedade muito interessante que envolve o MMC e o MDC. O que acontece? Se eu pegar dois números e multiplicar eles, o resultado vai ser o mesmo se eu pegar o MMC entre esses dois números, o MDC entre esses dois números e multiplicar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
Vamos pegar o 36 e o 45 como exemplos. Ó. Eu vou multiplicar o 36 pelo 45. Então, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Aí eu vou somar aqui, né? 0. 2 mais 4, 6. Ó, deu 1620. Agora eu vou calcular o MMC e o MDC entre 36 e 45 e depois a gente vai multiplicar os resultados que a gente encontrar. Vou colocar aqui os números primos. Então, ó, o MMC. Eu vou colocar um pouco mais para cá. Então, aqui a gente está calculando o MMC, viu, gente? Lembra que é diferente. Então, 36 é divisível por 2. Vou colocar o 2 aqui. Vai dar 18. E o 45 a gente copia. Continua dando por 2. Vai dar 9. 45 copia. Agora não dá mais por 2. Nem o 9, nem o 45. Próximo número é o 3. 9 dá por 3. Dá 3 e 45 também dá por 3, 15. Como a gente teve 3, então vou copiar aqui, né? Vai dar 1 e 5. O 5 não é divisível por 3, é por ele mesmo, que é o 5. Vai dar 1. Vamos multiplicar os fatores, então, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 5 dá 180. Agora vamos para o MDC. Entre 36 e 45. Agora tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, por 2 não dá porque o 45 é ímpar. Mas vai dar por 3. 36 dividido por 3 dá 12. E 45 dividido por 3 dá 15. Continua dando por 3 os dois. Então, eu coloco 3 aqui de novo. 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. Ó, números consecutivos são primos entre si. Então, termina aqui. 3 vezes 3, 9. Então, o MMC deu 180 e o MDC deu 9. Vamos ver quanto que vai dar. 180 vezes 9. Então, nove vezes 0 dá 0. 9 vezes 8 dá 72. 9 vezes 1, 9. 9 mais 7, 16. Ó, exatamente o mesmo valor, confirmando essa nossa propriedade. Como decorrência dessa propriedade que eu expliquei para vocês, a gente tem o seguinte, que o MMC entre dois números primos entre si é o produto entre esses dois números. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, por exemplo, a gente já tinha visto que 8 e 25
eram primos entre si. Então, eu não preciso calcular o MMC entre 8 e 25. Basta multiplicar, que eu já vou ter o resultado do MMC. Então, eu posso pegar, por exemplo, 25 vezes 8, que eu vou achar o MMC entre eles. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. 200. Então, o MMC entre 8 e 25 vai ser 200.